Oi, gente, sejam bem-vindos, você que nos acompanha através das plataformas do Canal Rural. Na entrevista desta semana, a gente vai falar de uma história de superação e que também é um exemplo para todo mundo no meio equestre. Aqui ao meu lado está o Gabriel Claro. Primeiramente, Gabriel, obrigada por vir lá de Avaré, diretamente aqui para São Paulo, no estúdio do Canal Rural, para contar a sua história para a gente. Obrigada. Imagina, eu tenho que agradecer a oportunidade de estar passando um pouquinho da minha história para vocês. Pois é, o Gabriel em 2009 ele sofreu uma patologia que deixou ele com uma dificuldade, né, na perna. Ele vai contar pra gente como que foi essa história e como que foi a recuperação. Mas de lá pra cá ele tem uma história de motivação que inspira a gente e a gente a cada ano que vai nas provas vê ele lá superando a cada ano. Vamos começar a história deste começo. Em 2009 o que aconteceu, como que foi? Em 2009 eu tive uma lesão na medula, né, uma mielite transversa. Foi uma infecção viral, né, causada por um vírus que também não se sabe qual vírus foi. E esse vírus ele bloqueou totalmente as informações da medula. O que aconteceu me deixou paraplégico. Só que foi internado, tratado tudo e foi voltando as forças parcialmente das pernas, né? Na época, qual que era a previsão dos médicos? Não ia mais voltar a montar, talvez andar. Talvez andar. Montar jamais. Montar jamais. E aí? E aí o cavalo, eu falo que ele foi a principal motivação para eu poder voltar a montar e andar novamente, né? Era um desejo, assim, eu quero voltar, me recuperar, né, todos os meus movimentos para voltar a montar. Era. O desejo que eu tinha era voltar a competir. E aí como que foi? Desde a cirurgia até o processo de recuperação? Muita fisioterapia, eu imagino. Muita fisioterapia. Era todos os dias, de segunda a sexta, fisioterapia, hidroterapia. Só que o cavalo, ele entrou com... Assim, não foi nem indicação médica. Eu fui e comecei a montar... Por conta própria. Por conta... Levou uma bronca do médico? No momento ele ficou um pouco assustado, né? Só que daí, depois ele viu que a recuperação estava sendo muito boa e aí liberou para montar. Para montar. E como que foi? Quanto tempo nesse processo de fisioterapia? Como que esse quadro foi melhorando também, né? Dessa expectativa de não voltar a montar e você começar a ganhar novamente os movimentos e andar? O processo de recuperação foi basicamente 1 ano, né? Para mim sair da cadeira de rodas e me livrar totalmente da muleta. Foi 1 ano lutando, batalhando, e após esse 1 ano, que eu me livrei totalmente da muleta, eu comecei a montar mais sério. Aí eu falei, eu vou levar o cavalo mais sério, porque ele me ajudou, então eu vou levar ele mais a sério. Aí comecei a montar de novo, no começo não era fácil, né, porque eu não tinha totalmente as forças, mas o cavalo, ele ajudou, nesse processo, eu acho que ele me ajudou na adaptação. Então, os músculos que eu preciso para montar, ele fez fortalecer. Olha só. Então, acredito que ele foi o principal ajuda minha para estar hoje competindo no nível que, graças a Deus, eu cheguei. E também o cavalo ajuda nos movimentos como um todo, né? A gente vê através da ecoterapia, né? Para outras patologias que dá esse equilíbrio, dá esse controle que a pessoa tem pelo corpo. Então, além de você fortalecer a musculatura, eu acredito que ajudou você a ter de volta esse equilíbrio dos seus movimentos, né? Foi o equilíbrio do tronco foi o que mais ele ajudou. Bom, aí feita a fisioterapia, de volta andando já com o cavalo novamente como companheiro na rotina do dia a dia, quando que você voltou a competir? Quando foi o ano que marcou, falou assim, agora eu tô de volta? Foi 2012, foi 2 anos após. 2 anos. Que aí eu comecei nos 3 tambores. Já com a categoria para atleta pela BQM? Não. Comecei a participar nos rodeios da região. Porque... Lá de Avaré. De Avaré. Era o 3 tambores, uma modalidade assim que tocava, segurava na sela, e aí comecei a competir. E aí fui competindo em 3 anos atrás, que daí surgiu o para-atleta. Só para explicar um pouquinho, pessoal, a ABQM é a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha, e aí eu acredito que em 2015, né, foi esse ano, ela fez, a partir daí lançou oficialmente a categoria para atleta, inicialmente na modalidade de 3 tambores. E nessa abertura, nessa estreia dessa categoria para atleta, lá estava o Gabriel, né, na pista de Avaré novamente, numa pista oficial, pela ABQM, que é a associação oficial, né, do quarto de milha. Como que foi essa experiência? Na hora, o que veio na sua cabeça?
Na hora veio um retorno da minha vida, né? Falei, nossa, agora consegui chegar onde cheguei. Falei, agora é o caminho. Então, assim, foi uma emoção muito grande, porque eu pude estar presente com mais pessoas, com outros tipos de história, diferente da minha, mas com o mesmo... Compartilhando, né? Mas com o mesmo propósito, estar ali em cima de um cavalo. Bom, gente, para quem acompanha as pistas de Avaré, as provas da BQM e outras provas também do quarto de milha, sabe que quando o Gabriel entra na pista, a arquibancada vai à loucura, todo mundo torce, todo mundo já conhece ele é muito querido. E aí, desde então, 2012, não parou mais, né, Gabriel? Aí eu queria que você contasse pra gente o que veio depois. Começou nos 3 tambores, achou que não estava bom, resolveu ir para outras modalidades, e aí não na categoria para atleta, e sim na categoria amador, né, competindo de igual para igual. Como que foi esse processo, as próximas modalidades? Foi interessante, porque assim, eu falo que o cavalo, ele tá na minha vida, não importa a modalidade. Eu sou apaixonado por cavalos. E nos 3 tambores, ele teve o prazer de me dar hoje o recorde, né, mundial do para-atleta. Qual oficialmente tempo? 17.602. É um tempo muito baixo, né, Gabriel? É um tempo muito baixo. É muito bom. Sendo oficial para-atleta, oficial, é o recorde. E também ele trouxe o Western Pleasure, que se chama hoje o prazer de cavalgar. O que é o Western, na minha opinião, assim, como que foi na minha vida? O Western é julgado pelo movimento do cavalo. O mais simples, mais relaxado possível, mais natural. Ele julga passo, trote e galope. Então esse é o início uma reabilitação de uma pessoa no cavalo, que a pessoa tem que andar no passo, no trote e o cavalo. E a pessoa, ela tem que se comunicar muito com o animal. Tem que estar uma sincronização muito grande, porque não pode ter erros e assim, é muito... Não tem nem como explicar. Então, eu acho que foi outro desafio. Foi um desafio muito grande. E assim, é muito técnico, né? É muito técnico. E o que eu sinto? Eu consigo, hoje, sentir as pernas do cavalo como se fossem as minhas. Então, eu consigo sentir muito bem, tem que sentir muito bem o movimento do cavalo. Ele anda por você ali no momento, ele tem que andar, você tem que pensar e o cavalo tem que agir conforme o seu pensamento ali. O juiz tem 3 juízes julgando, 3 juízes brasileiros e um americano julgando toda a prova. Então, ali você tem que estar numa sincronização muito grande, né? E depois do Western Pleasure, veio maniabilidade? Veio a maniabilidade. Que aí une a velocidade com as manobras, a dificuldade ali dos percursos. A maniabilidade é uma prova assim que junto a adrenalina do tambor com a técnica do Western, porque você tem que ter adrenalina, mas também tem que ter uma concentração muito grande, porque são vários obstáculos e tem o salto. Então, eu lembro ano passado, quando a gente corria a primeira vez no congresso, ainda você me perguntou, você tá feliz? Eu tô. Não cheguei no pódio, né? Mas eu falei, eu vou treinar para chegar. E nesse congresso eu fiquei em 3º no amador. Chegou lá. Cheguei lá. E é importante dizer que na categoria amador, né? E competindo com vários profissionais, pessoas ali que estão até muito mais tempo, né? Muito mais tempo, competindo com o pessoal que já está ali há um bom tempo, né? Aí mais um desafio, mais um momento ali de superação e de ver o trabalho, né, que você fez durante todos os treinos. Depois veio outra modalidade ainda. Agora veio a rédeas, né? Esse ano estreou as rédeas, né? E as rédeas na categoria para atleta também pela BQM, né? Nos eventos oficiais da BQM. Essa segunda estreia da BQM com a modalidade de rédeas, lá estava você novamente, Lá né? estava novamente. A rédeas foi bacana porque juntou também, vamos falar, do pleasure, a técnica do pleasure. É mais rápido. Só que, assim, o percurso que eu fiz foi um percurso normal para um amador. Porque eu tô no handicap 4, né? Avaliado no para-atleta. São as divisões de acordo com a dificuldade de cada para-atleta, né? Isso. Eu tô no 4. Então, e o 4, ele tem um percurso de um amador. E eu consegui fazer. E foi bem. E foi muito bem, foi muito legal. E como que foi essa sensação? Mais uma modalidade, mais uma estreia, mais um desafio superado? Foi assim, mais uma vez eu estou mostrando aonde eu posso chegar. E não só eu posso chegar, mas qualquer um que queira pode estar chegando lá também.
Isso é muito importante falar, né? Até eu vou usar esse seu gancho aí para a gente encerrar essa nossa entrevista, né? Você contou toda a sua história, né, de superação, mostrando que é possível, mostrando que é capaz. E para quem ama cavalo sabe, né, que isso acaba fazendo a diferença na vida, nos momentos difíceis que a vida às vezes nos traz. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem final. Eu sei que você não vai parar, daqui a pouco vai ter outra modalidade aí e também vai avançando nos tempos em relação às modalidades de velocidade. Mas qual que é a mensagem que você deixa para quem está numa situação, de repente, começando a iniciar a recuperação depois de um trauma, de um acidente agora, e tem um futuro pela frente, tem sonhos pela frente? Qual que é a mensagem que você deixa? Eu falo que a gente não pode desistir. A gente tem que encarar a realidade, lutar e ser forte no que você faz e ter persistência, porque se tem, você consegue. E colocar um sonho na sua cabeça. Colocar o sonho, ir atrás. Mirar ele. Mirar e falar, não, eu vou conseguir. É isso aí. Você conseguiu e tem muito mais ainda para realizar, né, Gabriel? Se Deus quiser, tem muita mais ainda por vir aí. Com certeza. A gente vai estar acompanhando de perto. Volte mais vezes para contar novidades, tá? E muito obrigada por você vir até aqui, contar a sua história, dividir essa história com a gente. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. É isso aí, essa foi uma história de superação que inspira a gente, né? A gente sai com certeza depois dessa conversa mais motivado e vendo que tudo é possível sim, e a gente precisa ter determinação e nunca deixar de sonhar. Essa foi a entrevista da semana. Se você tem alguma sugestão, entre em contato com a gente através do e-mail. Fale também através das nossas redes sociais, reveja as entrevistas já exibidas aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.